Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 4. Nessa aula nós vamos falar sobre doenças não transmissíveis, ou ainda DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Durante a nossa disciplina, nós começamos a falar sobre conceito de infecção e doença, conceitos importantes para sabermos sobre surto, epidemias, pandemias, endemias, vetores mecânicos, biológicos, reservatório, as principais formas de transmissão de doenças infecciosas. Demos exemplos de algumas doenças como tétano, poliomielite, hanseníase, tuberculose, sífilis, São doenças causadas por algum agente infeccioso, de modo geral bactérias, vírus, nessas que nós vimos, E agora nós vamos falar sobre DCNT, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Para entendermos esses pontos, nós vamos falar sobre as doenças multifatoriais que se desenvolvem através do decorrer da vida e são de longa duração. Conhecida como doença crônica, ela tem origem não infecciosa, ou seja, não é através de um agente causador de doença e não há transmissão de uma pessoa para outra pessoa. Então, em conceito, nós temos as doenças crônicas compõem um conjunto de condições crônicas. Em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, são caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. Apresentam um curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar então incapacidades. Requer intervenções com o uso de tecnologias leves, ou ainda mais duras, tratamentos medicamentosos associados à mudança de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva à cura. Maior problema global de saúde pública, relacionados com elevado número de mortes prematuras, elevada perda de qualidade de vida, então pode ter limitações ou incapacidades. Por exemplo, a diabetes pode causar amputação de membros inferiores, Impactos econômicos para famílias e sociedade em geral. Por ser uma doença que vai se agravando ao passar do tempo sem um tratamento adequado, então sempre acaba impactando muito, tanto na economia das famílias, nem na sociedade em geral, por ser doenças que se agravam muito. Então, em doenças, nós temos circulatórias, câncer, respiratórias crônicas, diabetes mellitus. E nós temos que entender o que são fatores de riscos, tá? Então, nós temos dentro de fatores de riscos modificáveis, tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável, obesidade. E dentro desses dois pontos nós temos o que a gente chama de diretrizes e ações, junto a políticas públicas de saúde do nosso governo federal, depois descentralizado através do SUS no governo estadual e municipal, e até atingir a grande massa da população, através da atenção básica, atenção primária. Então nós temos vigilância, então, tem sistemas de vigilância para poder verificar aonde está ocorrendo maior índice, por exemplo, de obesidade, maior índice de casos de diabetes, casos de alcoolismo, casos de tabagismo. Tudo isso tem um processo de vigilância, informação, avaliação e monitoramento, promoção da saúde e cuidado integral. Esses são os 4 pilares que nós podemos falar dentro das doenças crônicas não transmissíveis, que seria o tabagismo, grande causador de câncer, do trato respiratório, problemas respiratórios. Nós temos outro ponto que é a alimentação, então alimentação não saudável, alimentação rica em gorduras, alimentos industrializados. Uso nocivo do álcool, então nós temos os problemas com relação ao alcoolismo, Fora o problema em si social, que existe dentro do alcoolismo, nós temos problemas também nocivos severos, à saúde, em especial ao pâncreas, ao fígado, por exemplo. E ainda a inatividade física, ou sedentarismo, Então, acaba sendo esses 4 fatores os pilares de desenvolver, doenças crônicas em nossa população. Nós temos alguns determinantes subjacentes da saúde e ainda os seus impactos, sobre as doenças. Por exemplo, fatores socioeconômico, cultural, político e ambiental, incluindo a globalização, urbanização e ainda o envelhecimento da população. Dentro dos fatores que nós vimos no slide anterior, sobre tabagismo, alcoolismo, alimentos não saudáveis, e sedentarismo, nós chamamos eles então de riscos comuns modificáveis, fatores de riscos comuns modificáveis. Por que modificáveis?
A pessoa pode fazer um tratamento, né, com um psiquiatra, psicólogo, e ainda com a medicação, né, prescrita pelo médico, por exemplo, contra o tabagismo, né, o consumo abusivo de álcool, pode fazer um tratamento sobre o álcool. A dieta não saudável, então, através de uma prescrição da nutricionista, por exemplo, a pessoa pode passar a ter uma alimentação mais saudável, né, ou procurar alimentos mais saudáveis. E ainda o sedentarismo, por exemplo, que ainda teoricamente até o mais simples, né? Começar uma atividade física, pelo menos uma caminhada, né? Então, isso são fatores que a gente chama modificáveis, ou seja, através da intervenção do profissional de saúde junto ao indivíduo, pode ser modificado na sua rotina e então ter um prognóstico melhor da doença que possa estar se instalando então no paciente. E aí nós temos os chamados fatores de riscos não modificáveis, no caso, né? Que seria a idade, o sexo e a hereditariedade. Então, a idade, nós vamos pensar que quando a gente fala de hipertensão arterial, nós temos pessoas, em geral, na faixa de 40 a 60 anos com casos mais graves de hipertensão arterial. Ou ainda pessoas mais jovens, de acordo com os fatores de riscos que ela, né, possui, desde o sedentarismo, consumo de álcool ou algo do tipo. Nós ainda temos a relação com o sexo, que pode estar desenvolvendo situações, doenças que facilitam, por exemplo, ao homem com fatores de riscos modificáveis, por exemplo, o alcoolismo, o tabagismo, e ainda a hereditariedade, que está muito relacionada a algumas doenças que podem ser transmitidas através do DNA. Por exemplo, o diabetes tipo 1, que pode ser transmitido de uma forma geral para os seus próximos, né, descendentes, através dos genes, né, da pessoa, do pai e da mãe, e aí o filho pode estar então herdando essa possibilidade de desenvolver esse tipo de diabetes. E ainda nós vamos ter ainda fatores de riscos intermediários, né? Por exemplo, são fatores que podem agravar ou não o estado, né, da doença naquele indivíduo naquele momento. Então, elevação da pressão sanguínea, elevação da glicemia, o sobrepeso, né, obesidade. E como principais doenças crônicas, nós temos as doenças cardíaca, acidente vascular cerebral, câncer. Câncer, a gente tem que lembrar que são vários tipos de neoplasias que pode estar desenvolvendo, desde um câncer na boca, o câncer na faringe, o câncer no pulmão, por exemplo, desencadeado pelo uso excessivo do cigarro. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, e ainda doenças respiratórias crônicas, tá? Então, essas são as principais doenças crônicas que nós podemos estar falando. Dentre essas principais doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos ter hipertensão arterial, colesterol alto, a gente pode chamar também de dislipidemias, né, que é uma variação, né, sempre elevada dos lipídios, né, sanguíneos, né, quando a gente faz o exame, por exemplo, de colesterol, né, triglicerídeos, né, então quando a gente chama de dislipidemia, são algumas doenças relacionadas a essas gorduras circulantes no sangue. O diabetes, que nós já falamos, pode ter o diabetes tipo 1 e tipo 2, que nós vamos ver nos próximos slides. Doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, Alzheimer, asma, doenças cardiovasculares, doença hepática crônica, por exemplo, em caso de cirrose relacionada ao alcoolismo. Nessa árvore dá para a gente visualizar, por exemplo, que o câncer, temos 8,2 milhões de casos de câncer por ano, tá? Então, casos de doenças cardiovasculares, 17,5 milhões por ano. Doenças crônicas respiratórias, 4 milhões por ano. E o diabetes, 1,5 milhão por ano de casos novos. Isso fonte da Organização Mundial de Saúde. E aí nós vamos entender o que seria hipertensão, né? A gente fala de hipertensão, então nós já temos então o que é relacionado à pressão arterial alta, né? Então o que é isso? A hipertensão arterial ou pressão alta é quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias para ele se movimentar é muito forte, ficando acima dos limites normais. Então, essa hipertensão pode estar desencadeando outros problemas, por exemplo, princípios de derrame, problemas cardiovasculares, né, sobrecarregar o coração. Então, tem várias outras decorrências dessa hipertensão. E a diabetes? O que é diabetes? A diabetes é uma doença, então, crônica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar, né, a glicose, no sangue, pela incapacidade do organismo transformar toda a glicose proveniente dos alimentos. Então, por exemplo, uma das formas de controle da diabetes é justamente a dieta. Fazer uma dieta com alimentos
hipoglicêmicos, que não vai desenvolver e transformar em açúcar circulante então no sangue, né? Então, por exemplo, hábitos alimentares e, por exemplo, atividade física, você pode estar começando a controlar então o quadro de diabetes inicial. Diabetes nós vamos ter então tipo 1, que basicamente é uma doença autoimune com destruição total das células beta do pâncreas. O que são essas células? Essas células beta, elas servem na produção da insulina. Então, no caso do tipo 1, a pessoa acaba desenvolvendo uma autoimunidade com relação a essas células e acaba destruindo, ou seja, o pâncreas para de produzir a insulina. Então, automaticamente, pode aumentar os níveis de glicose, mas basicamente sempre vai ser o que a gente chama de insulino dependente, ou seja, esse tipo de paciente desenvolve então na infância ou adolescência e não pode ser tratada com comprimidos. Então, basicamente, vai ser com insulina, tá? Então, são aquelas injeções, né, de insulina que são aplicadas 1, 2 vezes no dia, dependendo, né, da exposição ao açúcar, tá? Já no tipo 2, né, que é mais de 90% da população, tem a diminuição da produção ou resistência à insulina, ou seja, o pâncreas produz menos insulina, ou seja, tem insulina, mas ela não funciona bem, né, quando tem a resistência. Então, na maioria, se desenvolve após os 35 anos e está associado a outras doenças, como obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia, que nós falamos no slide anterior. Então, observe, o diabetes tipo 2 está relacionado a alguns fatores, né, por exemplo, a obesidade, a hipertensão arterial, que vai estar relacionado ao sedentarismo e ao tipo de alimentação saudável ou não daquele indivíduo, correto? Então, basicamente, nós temos que entender diabetes tipo 1 como uma doença autoimune que destrói as células que produzem a insulina, e a tipo 2 começa a desenvolver uma resistência à insulina, então acaba fazendo um tratamento medicamentoso e através da dieta também alimentar.